Quanto menos roupa você usa, mais forte você se torna. Essa é a lógica desse anime. Eu sei, não faz o menor sentido, mas não precisa fazer sentido porque estamos falando de Kill la Kill. Um anime que gira em torno de Ryoko Matoi, uma aluna transferida para uma escola extremamente autoritária, controlada pelo conselho estudantil, que utiliza e distribui roupas especiais que dão poderes a quem usa. E cada membro desse conselho é mais beruda que o outro, sendo o pior de todos, a Satsuki Kiruin, a presidente do conselho estudantil, que não só controla o colégio, mas como toda a cidade ao redor, sendo praticamente um império militar. A mina criou uma ditadura na escola e foda-se. E a nossa Ryoko entrou ali somente com um objetivo: descobrir e se vingar do culpado pela morte de seu pai. Pode parecer até um anime maluco no começo, até porque ele segue a lógica das armaduras femininas de RPG. Mas isso é só um início, meus amigos. Kill la Kill é aquele anime que quando você pensa que entendeu tudo, ele só escola ainda mais as coisas, então você percebe que não entendeu porra nenhuma. Eu até me surpreendo como ninguém fala dele. O bagulho é o auge do entretenimento puro, tá ligado? E ainda consegue ter uma crítica social foda instalada. Então é dele que a gente vai falar hoje, meus amigos, porque meu objetivo aqui é te convencer a assistir esta obra-prima. Ah, Jenny, se você não conseguir, aí eu vou ter que pedir humildemente pra você ir tomar no meio do seu... No primeiro episódio nos é apresentado a escola onde a trama se passa, a Academia Honoide, que fica bem no meio de uma cidade, indo da classe mais pobre até a mais rica, e a pobre sendo praticamente a favela do Brasil, tanto que não dá 2 minutos e a Ryoko já é assaltada. Independente disso, a Ryoko sobe até as escadas da escola, dando de encontro com um cara todo ferrado pendurado, simplesmente porque tentou roubar um traje escolar e tomou uma lapada seca na cara pra aprender. Chegando na sala, a gente conhece a Mako Mankashoko, uma mina que definitivamente tem um grau elevado de DH e faz coisa tipo isso. Nisso, enquanto elas caminham, elas dão de encontro com um conselho estudantil. E a Ryoko, meu amigo, já desafia a presidente sem pensar 2 vezes. A mina foi direto pro boss antes de farmar. Depois reclama que o jogo não tem modo fácil. E então revela metade de uma tesoura. Que revela metade de uma tesoura e quer saber quem está com a outra metade. A presidente parece saber de alguma coisa, então a Ryoko já parte pra cima dela e... E como eu falei no começo, as roupas dessa galera têm poderes especiais, chamados de uniforme Goku, indo desde 1 até 3 estrelas. Dependendo da sua capacidade, você ganha um uniforme Goku melhor, e com isso ganha benefícios monetários também, podendo sair da pobreza. Só que a Ryoko não tem essa roupa, né? Então ela toma um pau pro cara que tem somente 2 estrelas. Que foi uma benção também, né? Se só esse cara já deixou ali em quase estado de vegetativo, imagina o que a presidente conseguiria fazer. Depois de ser humilhada, menosprezada e quase assaltada de novo, a Ryoko entrou em depressão e foi pra casa onde seu pai morava, que tá só o pó. E nisso ela cai dentro de um alçapão secreto, e lá dentro... Jack, o Jack aí, ó, pega o Jack, pega, junta. Enquanto isso, a gente vê o comitê usando a Mako como refém pra atrair a Ryoko. Se ela não vier, eles vão fritar ela. Literalmente. Mas a Ryoko nunca deixaria isso acontecer, então ela salva a Mako e vai pro ringue pra ter o segundo round. Só que dessa vez, ela tá usando uma roupa especial. Especial pra caralho dessa vez. E não ironicamente, essa roupa ser assim é muito importante pra trama da história. Como eu falei, se você tirar o weight de Kill la Kill, a história perde totalmente o sentido. De qualquer forma, a Ryoko desce a porrada no cara e... Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Ela disse que aquela roupa é uma lembrança do pai dela e que a outra metade da tesoura foi o que sobrou da arma usada pra matar ele. Então ela avisa a Satsuki que vai fazer ela falar de quem pertence aquela tesoura. E sinceramente, no ranking de pai do ano, este cara está em 6º lugar. Mas como a Ryoko já estava toda arregaçada depois daquela luta, ela mete o vazado dali, sendo resgatada pela família da Mako, onde seu pai, por ser médico clandestino, cuida dos ferimentos dela. Mas não se iludam, meus amigos, essa casa é tipo um hospício familiar. Só tem louco querendo matar alguém com comida estragada, feita de lixo, e um bando de tarado pela Ryoko. A mina não tem um momento de paz. Mas se tu acha que a vida é um morango, meus amigos, e que a gente vai levar metade do anime só pra ter um X1 decente contra a vilã, não se preocupe, porque mal dá 3 episódios e nós já temos o...
Primeiro, a Satsuki já manda a presidente do clube de tênis pra esmurrar a Ryoko, que é derrotada se nem ao menos conseguir ativar o uniforme. E por que isso aconteceu? Porque o uniforme dela só se ativa com sangue. E quem nos revela isso é o professor Aikiru, um cara um tanto quanto exibicionista e possivelmente criminoso. Mas foi ele quem abriu o alçapão pra Ryoko cair e encontrar aquela roupa, o Senketsu. Então o cara faz parte do time. E o Senketsu é um uniforme criado pelo pai da Ryoko, feito justamente para derrotar os uniformes Goku. Só que faltava um pedacinho especial ali para ativar ele mais fácil, que com ele ela consegue ativar e derrotar facilmente a presidente do clube de tênis, adquirindo assim mais um fio de fibras da vida. E o que diabos é isso? É basicamente o material que permite que esses uniformes tenham poderes, sendo da Ryoko feito 100% dessas fibras, e eles são chamados de Kamui. E só para vocês terem alguma noção, o uniforme de uma estrela tem somente 10% de fibra, e o de 3 estrelas 30%, que já é muita coisa, só os pica conseguem usar esse uniforme direito. E então imagina um feito 100%. Mas bate, porque não criam com mais fibra, tipo 50%. Bom, digamos que é porque isso acontece. Eu acho que não é muito legal de se usar não, sabe? De qualquer forma, a presidente era a única que não usava uniforme. Não que ela precisasse, a mina só com a espada consegue cortar o Kamui da Ryoko. Mas ela quer um Shizu franco decente sem perder a amizade. Então ela vai lá até a casa dela, lá na casa do caralho, perto da p*** que te pariu, só pra vestir o traje e deitar a porrada na Ryoko. Guardar rancor? Nada, eu guardo é ódio mesmo. E nisso a gente tem uma visão dela falando com o pai, onde ele dizia que esse era o vestido de casamento dela quando crescer. E considerando a forma transformada desse vestido, eu tô começando a ficar preocupado com os pais desse anime. E se você tá pensando, ah não, ela só vestiu por precaução a roupa, porra nenhuma, meu amigo. Durante essa luta, que eu não posso mostrar quase nenhum frame, a Satsuki revela o porquê do Kamui portanto. Fanservice. Tá bom, tô brincando. Meio que ele ser assim facilita pro usuário não perder o controle. E também força a pessoa a ter que confiar 100% no seu Kamui, porque só assim você conseguirá usar todo o poder dele. Coisa que a Ryoko não tava fazendo durante a luta, porque ela tava completamente com vergonha. Com razão até. Mas a Satsuki já mete a lição de moral ali. Se você se importa com o que os outros vão pensar sobre o que você faz para conquistar seus objetivos, você é um bosta. Então é assim que a Ryoko entende. Ela não tem que vestir o Senketsu. Ela tem que ficar pelada, se tornar um só com a roupa para atingir seu potencial máximo. E assim lutar com tudo que ela tem, conseguindo assim empatar com a Satsuki. Se não fosse a protagonista. Depois de ver a determinação da Ryoko, a Satsuki aceita o desafio dela. Mas primeiro, ela terá que enfrentar todos os seus subordinados para assim ter o direito de enfrentá-la novamente. Desculpa esfarrapada para não dizer que ia apanhar se ela continuasse. Finalizando assim, o primeiro confronto contra a Satsuki. E agora, era o momento da Ryoko enfrentar diversos presidentes de clubes diferentes. E durante isso, nós temos o aparecimento de mais um grupo que planeja se opor contra a Satsuki, a Nudist Beach. Depois da luta contra a Satsuki, nós temos um episódio de evento escolar, que sinceramente eu pensava que era um filler quando eu vi pela primeira vez, até porque o episódio inteiro tem um tom mais cômico. Mas basicamente, esse é o dia sem atraso, uma passeata em que todos os 100 estrelas têm que fazer até chegar na escola sem se atrasar. Quem não conseguir é expulso e sua família também. Filha da putagem? Filha da putagem. Mas tu queria o quê em uma ditadura? Então nós temos que passar por um percurso cheio de armadilhas. E pra piorar, a mãe da Mako colocou o Kamui pra lavar justo nesse dia. Durante isso, elas encontram a Amanda com o braço quebrado e com pena decidiram ajudar. Devia ter deixado morrer. E pra tu ver o quão louco é esse desafio, eles roubaram um ônibus escolar pra subir, mas o colégio não ia deixar barato isso acontecer tão facilmente, então... Rico matando pobre, oh, coisa boa de se ver. E pra tu ter noção quanto de tarado tem nesse anime, nem o cachorro escapa. Mas enfim, dane-se esse episódio, vamos direto para o que importa. Episódio 5. Nós vemos um cara desconhecido se aproximando e espiando a escola, até ser confrontado. E esse é o Tsugumo, um membro da praia de nudismo, que tem somente duas coisas importantes pra dizer.
タバコは好きな時に吸う。五条だ。勘弁して。二つ。俺は邪魔が。Depois a gente vê a Ryoko no intervalo normalmente, até que o Tsugumo aparece, metralhando a Mako e ataca a Ryoko. Relaxa, a Mako não morreu não, infelizmente. Entretanto, ele não quer matar ela, e sim destruir o Kamui. Então pra isso ele pede pra ela tirar as roupas. Só tem tarado nesse lugar. Porém, ele é interrompido, e como ele mesmo disse... Tá, mas aí quem foi que impediu ele? O próprio professor Aikuro, sim, aquele professor exibido lá. Porque os dois são membros da praia de nudismo. Legal que o anime não tem episódio de praia, mas eles criaram um grupo somente pra compensar a falta disso. Mas enfim, a praia de nudismo é apenas um grupo secreto rebelde criado para se opor aos Kiryuins, a família da Satsuki. E por isso eles se juntaram com o pai da Ryoko, para juntos usarem o Kamui e derrotarem os Kiryuins. Entretanto, o problema é que o Tsugumo desconfia que o Kamui irá consumir a Ryoko, assim como fez com uma pessoa que ele conhecia. E se isso acontecer... Fudeu! Já na casa da Ryoko, ela tá parecendo uma esquizofrênica falando com o Setsuki, sendo que ela é a única que consegue ouvir ele. Então a família da Mako não sabe se chama um psicólogo ou um exorcista. O Setsuki não quer que ela use ele, porque o Tsugumo vai atrás dela e pode matar ela junto. Mas mesmo assim, a Ryoko vai pra escola com ele, toma um pau, e o Tsugumo pode não matar, mas causar um traumatismo craniano. Eu só dei o chute, quem matou foi Deus. Ele finalmente consegue encurralar a Ryoko, e quando tá prestes a mandar os dois de Vasco, a Mako aparece com um argumento irrefutável. Mas que porra é essa? Com o Setsuki conseguindo falar na cabeça do Tsugumo, ele percebe que o Setsuki é diferente dos outros Kamuis, então decide dar uma chance pra eles dois. Mas se as coisas derem errado... Enfim, a Ryoko consegue descobrir que o Aikuro tem ligação com o Tsugumo e foi tirar satisfação, já que o cara quase matou ela. Então ela pediu o argumento dele, e o argumento... Nudist Beach. Nudist Beachだ。気が確かか。我々の組織の名だ。Nudist Beach。もういい。E após isso nós temos o episódio clássico de Kill la Kill, onde quem derrotar a Ryoko irá ganhar um uniforme de 3 estrelas, e com isso um bando de randola criaram vários clubes só pra ir atrás dela, fazendo a Ryoko também criar o... Como eu falei no começo, quanto melhor o seu uniforme, melhor a qualidade de vida, tanto pra você quanto para a sua família. Então nesse episódio 7, a Ryoko fica puta com a quantidade de novos clubes e decide usar o sistema contra o sistema. Ela se junta com a Mako para criar assim o clube da luta. E se isso não for referência ao filme, eu dou minha bunda pra um mendigo. Com isso, a vida deles vai melhorando conforme a Ryoko vai derrotando cada vez mais e mais líderes. Entretanto, a família da Mako vai ficando cada vez mais arrogante e dando mais valor ao dinheiro e ao luxo do que a própria família. O pai tá até com 5 mulheres ao lado da esposa, o que faz a Ryoko ficar muito triste, já que eles são a única experiência de família que ela teve na vida. E até a Mako tá usando a Ryoko somente como uma máquina de combate sem dar um descanso a ela. Então a Ryoko decide enfim sair do clube da luta, só que a Satsuki não ia deixar isso barato, dando assim um uniforme a Mako e dizendo que se ela quiser manter os status sociais para sua família, era só meter a porrada na Ryoko. A alegria do rico é fazer o pobre de besta. A Mako não perde tempo e desce a lenha nela, totalmente descontrolada pela ganância e incentivo da família, bando de filha da puta. Mas a Ryoko não aceita lutar contra ela, porque a amizade é mais importante que dinheiro. Rapaz, o Moreno tá ignorante. Felizmente a Mako percebe a merda que tá fazendo e começa a chorar, não só por estar batendo na Ryoko, mas por sua família estar apoiando isso. Então ela decide que não vai mais lutar. Podia ter parado antes de deixar me dar quase sem olho, né? Mas tudo bem. Ele chora no final e se desculpa para Ryoko por tudo que fizeram. Com isso, ela perdoa, eles voltam para casa para sua vida normal, mas agora com todos felizes, mostrando que o verdadeiro One Piece são os opais que vimos pelo caminho. Não, pera.
Agora, meus amigos, chega de enfrentar NPCs e um random. Chegamos na luta contra os outros presidentes do comitê. Em uma breve apresentação dele, nós temos o Uso Sanageyama, o cego que enxerga. Daqui a pouco você entende isso. Ira Gamagori, o masoquista do comitê. Houka Inumata, o Hacker Man. E Nona Jakuzuri, a Beethoven versão mulher desse anime. 4 personagens que a gente vai vendo durante todo o anime até o momento em que eles vão de fato lutar. Sendo o primeiro deles o Sanageyama, que tem como uniforme um mecha samurai. E tava louco pra lutar contra a Ryoko. Tava louco pra apanhar, isso sim. Porque a Ryoko vence ele com muita facilidade. E o bicho ainda consegue ser um mau perdedor. Até o Gamagori desce a lapada nele por isso. Eu também esperava mais dele, mas o anime nos entrega mais dele. Porque embora Satsuki não seja de dar segunda chance, ao ver o que o Sanageyama fez pra merecer um segundo round, ela acaba permitindo que ele lute de novo. Mas Tenyo, o que ele fez? Bom, a habilidade principal dele vem de sua visão. E o que ele fez pra provar que merece uma segunda chance? Sim, ele costurou os olhos, meus amigos, pra nunca mais depender de sua habilidade de novo. E dessa vez, meus amigos, a Ryoko só não foi de base porque a própria armadura dele superaqueceu. O maluco superou a força da própria roupa. Seguindo com as próximas lutas, a do Sanageyama foi a única separada, porque as outras 3 acontecem durante o evento de morte súbita, ou seleção natural, onde todos os estudantes podem se comer na porrada, e quem sobreviver recebe um uniforme Goku. Rapaz, a vida tá tão boa, tão na paz. Vou lá causar desgraça. E ao fim desse evento, apenas os 4 e a Ryoko conseguiram chegar no final. Aqui os 4 sugeriram cada um poder enfrentar a Ryoko individualmente. Geral queria um X1 ali honesto. E a Satsuki ainda promete que se a Ryoko vencer, ela vai contar quem matou o pai dela. Então, meus amigos, a porradaria começa. Se no primeiro a enfrentar ela, o Ira Gamagori, que tem como habilidade principal absorver ataques para ativar seus chicotes e assim ficar mais forte, com um conjunto de chicotes que atacam qualquer um que estiver perto. Então qual o plano da Ryoko? Não atacar. Mas se você pensa que a Ryoko é um gênio, o Gamagori é mais, porque ele já previa isso. Então o que foi que ele fez? Ele começa a bater em inimigos pra carregar a armadura. Eu tenho quase certeza que isso se enquadra como trapaça. Com isso os chicotes cobrem toda a arena. E me perdoem, mas eu tenho que admitir, o Gamagori usando os chicotes pra bater na bunda da Ryoko é o ápice do humor pra mim. Independente disso, a Ryoko se deixa ser capturada pelos chicotes para se transformar dentro da armadura do Gamagori e com isso destruir ela de dentro para fora, sendo assim o primeiro derrotado do evento. E sem perder tempo, a Ryoko já vai lutar contra o outro, o Houka Inumaka, que primeiramente isso foi uma ideia muito idiota porque a Satsuki disse que ela poderia descansar antes de lutar com o próximo, aí um cansa ela e o outro derrota. Porra, inteligência do caralho, hein, minha filha? Mas enfim, o Inumaka, como sendo o Hacker Man do grupo, começa a analisar e prever os movimentos da Ryoko, até mesmo conseguindo ficar invisível se camuflando na arena. Só que a luta dele é tão merda que não dura nem um episódio inteiro, porque ele facilmente é derrotado com a Ryoko simplesmente atacando toda a arena de uma vez. O cara ainda se rendeu para não destruir o traje. Então vamos para a que deu mais trabalho, a Nona Jakuzuri. A mina basicamente trouxe uma orquestra inteira só para tocar a trilha sonora dela contra a Ryoko. Narcisismo é pouco. E a habilidade dela é basicamente um caminhão de música. Ah, eu falei caminhão, eu quis dizer avião. Eu acho que trapaça é a marca registrada desse grupo. A mina fica voando e atacando a Ryoko no ar, tá explicado porque eles são os 4 melhores, usando o cheat. Até eu, né? Isso tá achando pouco, meu amigo? Pega isso aqui, ó. Mas durante a luta, a Jakuzuri faz seu último ataque. Ataque esse que para escapar, a Ryoko começa a sincronizar os sons, conseguindo assim neutralizar e contra-atacar ela, levando assim a vitória. Mas tá tudo indo muito bem pra ser verdade, né? A alegria de pobre dura pouco. Porque agora era o momento do Sanageyama ter sua terceira luta contra a Ryoko. Até que o diabo aparece.
Essa, meus amigos, é a Nui Harimi, a responsável pela... Sua vagabunda! Bem, chegamos onde todos queriam, a revelação do culpado. E ainda aqui vemos mais do passado da Ryoko. A gente vê que ela perdeu sua mãe ainda muito cedo, e o seu pai só tinha tempo para as pesquisas dele, então ela teve que crescer sozinha dormindo no dormitório da escola dela, o que fez com que ela, quando crescesse, virasse uma delinquente que sai batendo em todo mundo. Até que um dia ela recebeu uma mensagem dizendo que seu pai queria se encontrar com ela. Foi então que indo na casa dele, ela encontrou aquela tesoura na barriga dele. Então ele deu duas opções para ela: se afastar e viver em paz, ou ficar com aquela tesoura que levaria ela até o culpado por sua morte. Entretanto, durante isso, ela vê alguém saindo da casa. A Ryoko persegue ela para tentar alcançar, mas quando ela sai da casa, ela explode em chamas. O clima ficou meio deprê, né? Mas ela acha que piora, porque durante toda essa luta do evento, a Ryoko vai ficando cada vez mais forte, porém forte e rápido até demais. E a Ryoko lutando contra a Harimi foi perdendo cada vez mais o controle com as provocações dela, até que o pior acontece. Até a Satsuki parar de ficar farmando aura depois de ver isso acontecer, e parte pra cima da Ryoko, que mesmo perdendo sangue a cada segundo, consegue peitar ela. E do jeito que ela tava, ou ela ia morrer por falta de sangue, ou não ia ter jeito, meus amigos. A Satsuki ia fazer ela rever o pai mais cedo. Só que pra nossa felicidade, a Mako aparece e começa a... A Ryoko então volta ao normal e é levada para tratar as feridas, só que após isso ela ficou com medo de colocar o Sengetsu de novo. E então, meus amigos, que a coisa começa a esquentar, com a Satsuki começando a preparação para a incursão escolar, vulgo uma guerra contra outras escolas, que eu já vou avisando aqui que quase leva à destruição da cidade inteira. Enquanto ela se prepara, ela começa a caçar quem tenta avisar sobre o plano dela, como o Shinjiro Nagita, que por alguma razão eu jurava que ele ia ser algum tipo de parceiro romântico da Ryoko. Eu não sei de onde eu tirei isso. Ele é um cara que basicamente foi expulso do clube de jornalismo porque tava fazendo... jornalismo. Então ele passa o episódio inteiro tentando convencer a Ryoko a faltar a usar o traje, enquanto a Satsuki tá lá fazendo fuleiragem com a mãe dela, a Hagio Kiryuin, mãe da Satsuki e CEO da Revoke, uma indústria que cria e destrui roupas ao redor de todo o mundo. E o plano da Satsuki é derrotar e controlar outras escolas do Japão para que a Revoke comece a distribuir os uniformes para essas escolas também. Tô falando que essa menina quer criar uma ditadura no país inteiro? E a relação dessas duas é um tanto quanto... Tira a mão daí, mulher, é tua filha! E a única que pode impedir tudo isso é a Ryoko. Depois dessa bagunça, a Ryoko cria coragem para voltar a usar o Sengetsu e vai em direção para salvar o Nagai. Por fim, derrotando todos aqueles... bonecos. E então, meus amigos, que descobrimos a verdadeira identidade do Nagai. Tudo na verdade foi um plano da Harimi para fazer a Ryoko vestir o Sengetsu e derrotá-la novamente, rasgando o Sengetsu por completo e ainda... Mesmo sendo rival, a Satsuki impede a morte da Ryoko, mas usa o resto do Sengetsu para criar soldados mais fortes. E é a partir daqui, meus amigos, que a história de Kill la Kill começa a se desenrolar mais e mais.
Não só pela guerra, mas pelas revelações futuras, que infelizmente eu não vou contar aqui. Eu queria muito cobrir o anime inteiro, mas Kill la Kill tem muito plot twist que mudam completamente toda a história do anime, como outras revelações que vão escalando cada vez mais o conflito. Então se eu contar aqui só vai estragar a experiência para quem realmente sentir vontade de assistir. Como eu falei, meu objetivo aqui é fazer você assistir esse anime. Eu mesmo quando assisti da primeira vez pensei que a história acabava perto do episódio 12, mas quando eu continuei, meus amigos, foi só pedrada uma atrás da outra. Então embora você ache que não vale a pena, meus amigos, por causa do ecchi, primeiro, Tu dá muito é teu cu, rapaz. segundo, o ecchi de Kill la Kill é muito mais uma sátira ao gênero do que ecchi em si como a gente costuma ver nos animes. E aqui de fato se torna algo que é realmente engraçado de se assistir. Só não dá pra assistir na TV da sala, né? Não inventa de fazer moda, meu amigo. Tem somente 24 episódios, então dá pra tu terminar isso em um dia ou dois, meu parceiro. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Foi isso, valeu e tchau.